Olá, boa tarde, assinante do Remédio Natural, tudo bem com você? Primeiramente, eu queria agradecer a sua presença aqui no nosso webinar e também agradecer a presença da nossa consultora, a doutora Denise Carreiro. Tudo bem, Denise? Tudo bem, Nívia. Eu que agradeço. Bom, vocês mandaram muitas perguntas pra gente e uma pergunta mais interessante que a outra, né? A Denise já deu uma lida rápida aqui em tudo que eu compilei pra ela gostou bastante de algumas, né, Denise? Tem umas bem importantes. Com certeza. E bem pontuais pra gente Importante responder. para esclarecer, né? Uma série de coisas. Adorei. Exatamente. E aqui, nosso papel na Jolivie, te ajudar a construir uma saúde melhor, um bem-estar e saber que a saúde é construída dia a dia, com uma alimentação natural. E aí vai estar tudo certo, né? E aí é só deixar correr. Aí é só aproveitar, né? Só aproveitar. Então vamos lá, vamos começar. Nossa primeira pergunta, a pergunta do Joel. Joel não deixou o sobrenome dele. Então ele quer saber que todo dia sai uma pesquisa nova sobre soja, dizendo que ela é boa, dizendo que causa câncer. Horas diz que a soja é saudável, outros dizem que diminui a testosterona. O que ele quer saber de forma simples, prática e acessível, né? A nossa cara aqui na Jolivie, o que pode ser feito em relação ao uso ou não uso da soja na nossa alimentação. Vamos começar com essa pergunta básica do Joel. Joel, acho que não só em relação à soja, né? Há várias outras coisas, né? E a gente vê muito isso. Eu brinco, eu falo que se você quiser artigo científico falando que ela é o melhor alimento do mundo, você vai ter 1000. E se você quiser artigo científico falando dos problemas dela, você vai ter outros 1000. Né? Uhum. Então, na verdade, é muito isso. Só que de uma maneira prática, né? A soja, ela é usada há milênios pela cultura oriental, né? Como eu brinco, eu falo, eles aprenderam a usar a soja. Então você vai ver que na cultura oriental é praticamente coagulada ou fermentada. Normalmente, se ela é coagulada ou fermentada, como eu falei, que tira fator antinutricional, faz parcial digestão da proteína, ela vai ser muito melhor utilizada e, claro, com qualidade nutricional. É um alimento que pode trazer benefícios. Mas, se ela não for coagulada ou fermentada, então na forma de um leite, na forma da farinha, na forma da soja em si, né, do grão, do suco de soja, ou enfim, presente no alimento industrializado, na forma de farinha, de extrato, né, normalmente nessas situações, ela é um alimento que tem muitos fatores antinutricionais, que é de difícil digestão e que com facilidade pode trazer tanto transtornos digestivos quanto processos inflamatórios ao organismo, além da possibilidade de aumentar a recaptação de iodo da tireoide e com isso poder levar a problemas de tireoide. É óbvio que não é todo mundo que consome soja que vai ter problema de tireoide, mas se tem uma tendência, tem uma predisposição genética para isso e alguns fatores se somam, esse é um dos fatores que pode predispor ao processo, né? Então, até em relação à tolerância, lembra? Eu comentei muitas vezes isso. Nós somos feitos para tolerar agressores e não para não tolerar. Então, muitas vezes, por mais que ela possa não ser legal, mas a pessoa tem um organismo estável, saudável, que consiga tolerar, não é por isso que para essa pessoa esse alimento pode trazer algum sintoma. Por isso que não existe uma regra, não existe uma coisa que é assim, é assim e ponto. Mas, conhecendo os processos antinutricionais, conhecendo a facilidade com que ela pode desenvolver processo inflamatório, a possibilidade de inibir a recaptação de iodo da tireoide e ainda num alto consumo de poder alterar hormônios, então por que consumir todo dia, o dia todo? Então, é aquela história, vamos tentar trabalhar a alimentação consumindo mais vezes aqueles alimentos que têm muito menos chance de causar processo inflamatório para o organismo e diminuir o consumo daqueles que podem trazer problemas. Isto não quer dizer radicalizar. Então, eu acho que tem sempre que pensar e trabalhar com a individualidade bioquímica de acordo com o que cada um apresenta e de acordo com esse conceito do saldo positivo, tá bom? O equilíbrio. O equilíbrio sempre, né? E aquela frase, eu disse no texto do Remédio Natural, que foi uma frase que me marcou, que de vez em quando tudo pode, desde Sim. que haja equilíbrio, né? Desde que haja equilíbrio e que para aquela pessoa, naquele momento,
ela não esteja num processo agudo, num processo inflamatório, num processo crônico, onde este alimento está contribuindo com esse processo. Então, em geral, as radicalizações costumam ser assim... em alguns momentos necessários, pontuais, né? A não ser que haja uma alergia mediada por IgE à soja. A soja é um dos alimentos de maior potencial alérgico. E quando isto acontece, aí sim tem que radicalizar, tá? Mas quando não é esse caso, quando não tem uma alergia mediada por IgE, que é aquela alergia chamada imediata e que normalmente dá reações violentas, quando não é esse caso, não tem necessidade de entrar em radicalização. Pode ter momentos que a gente radicaliza, mas não na vida, tá? Bom senso, né? Na hora Sempre. de escolher os ingredientes do seu café da manhã, do seu almoço, do Mas jantar, você tem né? outro lado onde tentam passar a ideia de que é o melhor alimento do mundo. Isto não é verdade. É a venda, né? toda a venda de uma ideia, né? Essa embalagem que colocaram a soja de milagrosa, né? Milagrosa, eu costumo brincar, só se for pra me dar paciente, entendeu? Falo, não tem problema, quer consumir bastante, consome, quando ficar ruim vai lá no consultório que eu trato, né? Bom, vamos passar para a próxima pergunta, da Josiane Oliveira. Ela diz assim: se cozinharmos diariamente utilizando óleo de soja, utilizando apenas para este fim, ainda assim, existe risco de reações alérgicas? Acho que ela quis dizer que ela não usa a soja De outra nos maneira. alimentos, a não ser no óleo. Ainda tem risco? Olha, normalmente o fator mais comum de desencadear processo inflamatório no organismo, que na verdade é uma alergia chamada tardia, né? Que é esse processo inflamatório crônico, normalmente é pela fração proteica não digerida, tá? Então, o óleo de soja, de uma maneira geral, ele não é comum de desenvolver processo alérgico, principalmente quando não se trata daquela alergia mediada por IgE. Naquela eu não posso nem com traços de soja, mas essa alergia é mais comum em crianças até 5 anos. Certo. Então, o que acontece? De uma maneira geral, o óleo de soja é mais difícil que ele desenvolva um processo inflamatório alérgico. Porém, ele é de mais difícil digestão, né? Então, de uma maneira geral, ele não é o que torna esse alimento mais fácil de ser digerido. Porém, vai de novo da individualidade. Se você já usa tanto tempo, se você tá bem, se não tem nenhum sintoma que tá comprometendo o organismo, também não tem por que não usar, né? Tanto é que quando a gente fala assim, em casa, se a gente puder usar o azeite extra virgem para cozinhar, né, que é o mais saudável que tem, e como a gente cozinha sempre usando pouquinho por vez, então ele acaba durando bastante, aí o preço ameniza, enfim. Seria uma das coisas mais legais. Mas, por exemplo, a gente acaba comendo fora por livre e espontânea pressão, mas a gente acaba comendo muitas vezes fora. E aí você já sabe que óleo que você vai encontrar, que óleo que o pessoal usa para cozinhar. O de soja é sempre o mais barato, né? Então, assim, e você percebe que mesmo as pessoas que têm uma sensibilidade à proteína da soja, mesmo comendo fora, nem sempre elas vão ter problema ou vão passar mal. Então, não é usar o óleo de soja que seria... Eu não gosto, eu não uso e eu não recomendo. Mas se a pessoa usa e se está bem, pro organismo dela não tem problema. Certo. A próxima pergunta, doutora, é do Gino Malimpensa Filho. Ele quer saber qual a relação da soja com o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então, belíssima pergunta, viu? A gente teve agora, se não me engano, em maio, foi um congresso internacional que teve sobre transtornos do espectro autismo e também se falou muito dos transtornos de déficit de atenção e hiperatividade, né? TDAH. E chegou-se a um consenso nesse congresso que, em primeiro lugar, no tratamento desses processos sem leite, sem glúten, sem soja e sem açúcar. Então isso foi um consenso. E aí a gente fala, ok, por quê? Por que a soja pode levar a ser mais um fator que pode contribuir com essa sintomatologia? Porque como a soja tem proteína de dificílima digestão, a hora que consome a soja e o organismo absorve essas proteínas mal digeridas, ele tem que produzir substância pró-inflamatória para poder combatê-las. Essas substâncias pró-inflamatórias no sistema nervoso central pode excitar a célula nervosa e alterar neurotransmissores. Porque quando excita o glutamato, e aí por isso
vai estimular a excitação neuronal. Isso pode levar desde dor de cabeça até agitação, irritabilidade, alteração de humor, pavio curto. Porém, quando excita ou ativa o glutamato, inibe um outro neurotransmissor chamado GABA. E o GABA é o neurotransmissor que evita a agitação mental, que melhora foco, que dimensiona problema, que faz a gente reagir com a pessoa certa na hora certa, pelo motivo certo, na intensidade certa. Ou seja, faz você pensar antes de agir e não agir antes de pensar, né? Então, por ação de substâncias pró-inflamatórias liberadas para combater essas proteínas, acaba alterando o sistema nervoso central e podendo levar a vários dos sintomas que são relacionados tanto com os transtornos de déficit de atenção com ou sem hiperatividade, como também com transtornos do espectro autista, tá? Então, para você ver como realmente hoje não tem mais dúvida disso, foi um consenso tirado num congresso internacional, né? A restrição desses alimentos no tratamento. Certo. Quero dar uma boa tarde para quem está chegando agora, para quem só pôde se conectar na nossa aula online com a doutora Denise Carreiro agora. Boa tarde, sejam bem-vindos aqui na Jolivie e a gente vai continuar a responder as perguntas que você, nosso assinante do Remédio Natural, mandou através do nosso e-mail contato@jolivie.com.br. A próxima pergunta, doutora, é da Ronita Pereira Faveiro. Eu achei muito interessante a pergunta dela. Ela gostaria de perguntar sobre os sinais da intolerância à soja, sobre como ela pode identificá-los com clareza. Ela disse que tem problemas digestivos e que não consegue identificar o que faz mal, porque durante o dia dela são muitas combinações e ela sente vários sintomas. Como que ela pode elaborar um plano de ação consistente para saber o que exatamente está fazendo mal para ela? Tá. Porque assim, na verdade, a soja é um dos alimentos, né? Sim. Que pode levar, sim, e claro que se você pensa que a soja é um alimento que tem vários fatores antinutricionais e proteínas de difícil digestão, então é extremamente comum que ela possa causar tanto distúrbio gastroesofágico, né? Esofagite de refluxo, estufamento, formação de gases, sensação de digestão parada, né? Até alterações intestinais, né? Desde obstipação, porque proteína mal digerida tende a prender intestino, mas ela pode causar uma obstipação, ou pode causar diarreia, ou pode causar uma obstipação que quando funciona é com diarreia, com cólicas, com aumento de formação de gases. E sim, esse é um sintoma clássico da soja. Porém, a soja também é comum de dar problemas dermatológicos, tá? Desde dermatites, eczemas, né? Urticária. E ela é outra causa comum de rinite, de dores de cabeça, né? Enxaqueca. Pensar nos sintomas mais clássicos da soja. Normalmente são esses: gastrointestinais, dermatológicos, dor de cabeça, transtornos neurocomportamentais e rinite e sinusite. São algumas coisas mais comuns de você dar sintomatologia. Para algumas pessoas ela pode levar a problemas de tireoide, isso já é muito também já sabido, além de alterações hormonais, né? E existem estudos agora mostrando a possibilidade também dela ser causadora de câncer. Mas é óbvio que quando você fala isso, você tem que pensar em primeiro lugar na predisposição genética. Sim. Né? Não só no consumo, mas na quantidade e frequência do consumo e na defesa do organismo. Como é que tá esse organismo? Como é que tá a tolerância dele ao agressor? Como é que estão as defesas? Tá? Não é aquela história, eu vou consumir soja, vai causar câncer, eu vou consumir isso, não existe nada. São coisas possíveis, porém, sempre vai depender de todo esse contexto. Como saber isso? Na verdade é o seguinte, coisas que podem dar transtornos digestivos, as mais comuns são aquelas de difícil digestão naturalmente. O glúten, o leite e a soja são clássicos no processo de proteínas de difícil são os campeões. digestão, são campeões. Então, normalmente a gente dá uma dica no seguinte, é que é muito importante quando eu tiro um alimento, eu substituir por igual valor energético e nutricional.
Como nós já falamos no caso do glúten, no que pode substituir, nós vamos estar falando um pouquinho mais sobre o leite, sobre todas as substituições possíveis em todos os níveis. Então, assim, quando eu tiro um alimento, se eu entro com alimentos com iguais valores nutricionais e energéticos, é muito difícil que você ponha qualquer risco para a vida da pessoa, né? Mas, então, o que a gente costuma fazer? Tá em dúvida? Tira esses alimentos por um mês. E uma coisa muito comum de transtorno gastroesofágico, aí não tanto intestinal, mas gastroesofágico são os cítricos, o grupo da laranja. Então, dependendo do tipo de transtorno gastrointestinal, o glúten, o leite, a soja e os cítricos. Açúcar, porque açúcar realmente qualquer pessoa deveria evitar o consumo excessivo dela e de preferência aí o mínimo possível para melhorar transtorno gastrointestinal. Evita por um mês, faça substituições de acordo com o que a gente já orientou. Muita fruta, 5, 6 frutas ao dia, comida, evita comer lanche nos horários de refeição principal, evitar embalagens, muita hidratação, descasca mais e abre menos embalagem, né? E aí, observa, percebe o processo de melhora. Melhorou? Melhorou. Agora introduz de um por um. Pra saber, né, o que pra você qual tá o que pode mais estar causando. E aí, normalmente, o organismo mostra. Eu falo que o organismo, em geral, não mostra. Ele grita. É a gente que não sabe ouvir, né? Mas quando tá tudo uma bagunça, realmente a gente fica sem saber de onde que tá vindo. Muita coisa, muito grito. Muito grito junto. Interno, então não dá pra ouvir de onde ele vem. Certo. Nossa próxima pergunta é do nosso assinante Ageu Junqueira. Ele escreveu assim: tive problema nos últimos anos de refluxo e na época fui orientado a me afastar do leite e comecei a tomar leite de soja por cerca de 2 ou 3 anos. E aí ele começou a apresentar problemas de hipotireoidismo e usa até hoje medicação. Na época o dentista dele aconselhou a deixar de fazer o uso do medicamento por conta das complicações hormonais. Depois ele fez cirurgia de hérnia de hiato e hoje está bem, mas gostaria de não tomar mais um remédio para tireoide. Qual que é o problema aí, Denise? Então, é aquilo que a gente coloca, né? Se fala refluxo. A soja é um dos grandes causadores de distúrbio gastroesofágico, inclusive de refluxo. Aí tira o leite e coloca soja. De alguma maneira pode ter até melhorado os sintomas, mas que com certeza não chegou a melhorar porque teve até que fazer uma cirurgia. Sim. E se você realmente melhora, você consegue reverter. Então, em nenhum momento a soja melhorou o processo, ela simplesmente mudou o sintoma, mas não melhorou o processo. Só que como a gente falou o tempo todo, a gente não tem bola de cristal. Então, se a pessoa tem uma predisposição para desenvolver um problema de tireoide e entra com um alimento frequentemente que inibe a recaptação do iodo, pronto, desenvolveu o hipotireoidismo. Aí você vai agradecer a quem te indicou a soja para tomar, né? Porque com certeza foi a causa do problema. E aí, claro, já tinha predisposição. Se você não tiver predisposição, ela pode levar a outro problema, mas não a problema de tireoide. Mas é sempre uma preocupação minha, eu não tenho bola de cristal. Então, se eu já sei que causa problema, por que eu vou orientar principalmente a comer frequentemente? É muito comum as pessoas falarem assim pra mim: eu tirei o leite e melhorei da rinite. Depois de um mês ela voltou. Ah, é? Você trocou o leite pelo quê? Pela soja. Ou eu tomo café da manhã na padaria, então eu passava lá e pedi um copo de suco de laranja. Então, 2 coisas que causam rinite tanto quanto o leite: soja e laranja. Então, na verdade, o processo é esse, você troca de problema, entendeu? E, na verdade, o que aconteceu com você foi isso. E o pior não é isso, né? E nem sara da hérnia, do esofágico, a gente tem que fazer uma cirurgia. Então, sem dúvida nenhuma, aí a gente fala assim: quanto que pode ser revertido esse problema agora para você conseguir efetivamente se livrar do medicamento? Olha, não são todos os casos de tiroidite de Hashimoto que a gente consegue reverter, tá? O meu eu reverti.
Eu levei 5 anos para reverter. Foi aí que eu tirei o glúten, que comecei a tomar muito probiótico, que comecei a, né, tirei o açúcar, porque a alteração da microbiota intestinal está muito ligada também com alterações da tireoide. Então, a partir do momento que eu descobri lá atrás, quase 20 anos atrás que eu dei uma mudada geral na alimentação. Sim. E foi por 5 anos até eu reverter. Porém, o que acontece? Não são todos os casos. Eu já tive vários pacientes que reverteram, mas não são todos os casos que revertem. São revertidos, então, tá? O que acontece? Mais importante do que reverter. Muitas vezes, quando você desequilibra o organismo a ponto de levar a uma doença, e muitas vezes esse problema da tireoide pode ser até autoimune. Então, quando muitas vezes isso acontece, a gente precisa equilibrar o máximo possível o organismo, primeiro para o processo não evoluir, depois para evitar o próximo problema. Porque se a gente quebra uma tolerância a agressores e começa a desenvolver um problema no organismo, se eu não resgato esse processo, eu não mudo esse processo, eu não resgato o equilíbrio do organismo, eu tô extremamente suscetível a desenvolver o próximo problema. Uhum. Então a maior preocupação que a gente tem em equilibrar o organismo é porque se der para reverter o problema da tireoide e você se livrar no medicamento, 10-0. Mas se não der, eu tô evitando o próximo problema, né? E um dos remédios que menos traz efeito colateral é o da tireoide, né? Porque na verdade você tá repondo o hormônio. Acertando o hormônio, é muito difícil que ele dê efeito colateral, como diferentemente de vários outros medicamentos que a gente vê por aí, que ele controla um sintoma e causa os 20 próximos que a gente vai ter, né? Não é o caso do remédio da tireoide. Ainda assim, se a gente consegue se livrar de qualquer remédio, é bom demais, né? Aí é maravilhoso, né? Tira essa dependência de uma coisa que a gente não sabe muito bem o que é, né? Com certeza. Bom, a próxima pergunta, doutora, é do Arlindo Favarão. Ele gostaria de saber se as pessoas que já tiveram câncer e que se recuperaram, se elas podem ou não consumir a soja. Volta para a mesma história que eu comentei agora, né? Quer dizer, olha, pra gente desenvolver uma doença como um câncer, é porque quebrou tolerância imunológica. Eu perdi a minha capacidade de me defender, a ponto do organismo não conseguir combater uma célula mal formada. Faz parte do sistema imunológico, da função do sistema imunológico, eliminar uma célula que foi mal formada. Ele normalmente tem que estar sendo bombardeado com processo inflamatório, com desequilíbrios nutricionais, com estresse oxidativo, para ele perder essa capacidade e aí acabar permitindo que um câncer se instale. A gente tem inúmeros estudos relacionando a soja a vários tipos de câncer. Inúmeros estudos relacionando laticínios a vários tipos de câncer, a ponto da Universidade de Harvard tirar laticínios do guia alimentar, principalmente por causa da relação com câncer. Então, você pega leite, você pega soja, açúcar, aditivos químicos, coisas que não são naturais ao organismo, que inflamam o organismo. Aditivos químicos já foram relacionados com destruição de células tolerogênicas no intestino, né? Então, isso pode predispor a qualquer doença. Então, qualquer um desses fatores, inclusive a soja, que normalmente, num caso desse, a gente vai fazer? Evitar ao máximo. Deixar para consumir esses alimentos, como eu brinco, quando só tem tu, vai tu mesmo, entendeu? Não tem o que fazer. Muitas vezes eu tô na casa de alguém, muitas vezes eu tô numa situação que é o que tem para comer. Tá trabalhando, morrendo de fome, não tem o que fazer. Tô no meio do aeroporto, atrasou o voo, não tenho o que comer, é o que eu vou comer. Então, na verdade, deixa para consumir coisas que têm esse potencial inflamatório. E a inflamação é o alimento de uma célula tumoral, né? Então, qualquer alimento que tenha potencial inflamatório, que já tem estudos relacionando a câncer, a gente vai arriscar. Por quê? Se a gente tem tanta coisa boa para comer, né? Se a natureza, né, dá tantas opções. A natureza dá tanta coisa boa pra gente comer. Eu acho que a gente tem tanta opção, né? Então, com certeza, eu, sem dúvida nenhuma, evitaria, tá? Certo. Próxima pergunta, mais um assinante que não deixou o sobrenome. Gente, mandem nome e sobrenome pra gente, que fica mais fácil de vocês saberem se a sua pergunta vai ser respondida pela doutora Denise, né? Mas agora a próxima é o Vianney. Ele quer saber se o consumo de soja, se é verdade, que o consumo de soja interfere na sexualidade dos homens.
volta sempre para o processo da individualidade, tá? Teoricamente, a soja tem muito fito-hormônio feminino. Então, normalmente, também já existem inúmeros estudos mostrando que o consumo regular da soja pode levar à queda da testosterona, tá? Então, é comum esses estudos, principalmente na infância, mostrar que o menino que consome muita soja diariamente pode desenvolver ginecomastia, né? Começar a formar seio. Pode alterar até a formação do organismo mesmo, né? Estrutura mais feminina. Pode abaixar a testosterona, sim. Isso já é provado e comprovado. E para menina, o uso frequente da soja pode levar a menarca precoce. Então, adianta a primeira menstruação e isso pode levar a interferências no crescimento, né? E no desenvolvimento. Então, isso é mais do que provado e comprovado. Agora, para o adulto que já está formado, que já está nesse processo, com certeza, ainda assim, a gente tem estudos que mostram que pode abaixar a testosterona, sim. Então, isso não existe dúvida. Então, vai acabar acontecendo o quê? Mais uma vez, vai depender da individualidade. Então, como é que é o organismo dessa pessoa? Como é que é a estrutura que o seu organismo tem para conseguir lidar com essa soja que está sendo consumida? Qual é a quantidade por vez? Qual é a frequência de consumo? Qual é as defesas que o seu organismo tem? Então, sem dúvida nenhuma, o pessoal coloca muito o uso frequente da soja para homem como baixa de libido, né? Como impotência, tá? Então, sem dúvida nenhuma, eu acho que a gente tem hoje muitos estudos que já relacionam esse processo. Mais uma vez, entra para o processo da radicalização. Ou a radicalização de nunca comer, ou a radicalização de comer todo dia. Então, o comer todo dia também é uma radicalização. Também é uma radicalização. Mais uma vez, a natureza é muito boazinha. A gente tem tanta coisa para comer. Para que comer a mesma coisa todo dia? E coisas que já são, não é, sabe aquela história, poxa vida, tanta gente fala, não vai ser do além. Para tanta gente tá falando, é porque tem... Eu vou colocar uma coisa para vocês. Na minha prática clínica, eu já peguei meninos que eram alimentados lá com leite de soja, né? Por causa teve alergia com leite de vaca, encaixaram lá o leite de soja, que chegaram no consultório com seio mesmo, formação de seio, e outros com cintura. Criança com 3, 4 anos, formando o organismo igual de menina. E na retirada da soja, o processo se reverteu. O que o pessoal usa hoje muito? Cirurgia para reverter a ginecomastia. Tira a soja, meu bem, que volta pro lugar, entendeu? Em 2 tempos. Certo, só pra gente reforçar essa relação da soja e das crianças. As crianças devem comer soja, não devem comer soja? Pode ser de vez em quando? Como que fica, então, pro nosso assinante saber direitinho? A única soja que pode ser consumida é a coagulada ou fermentada, tá? Fora a soja coagulada e fermentada, e ainda assim, cuidado com o excesso. Com moderação. Porque a gente fala assim, a soja pode inibir recaptação de iodo. Mas então por que o oriental consome com tanta frequência? Porque o oriental tem no hábito dele o consumo da alga com muito iodo. Né? E aí então você a natureza é sábia, né, mamãe? Agora, assim, para qualquer ser humano, evite a soja no dia a dia. Deixa para consumir de vez em quando, porque ela é um alimento que causa muito processo inflamatório. Então, é por isso que eu falo, a gente acaba brincando, né? Porque você ri para não chorar. Eu falo assim, se não, você faz o seguinte, consome, depois quando você tiver problema, vai lá no consultório que eu trato. Porque assim, infelizmente, a gente o que nós falamos, a gente tem, né? As informações deixam as pessoas muito confusas. Sim, né? Porque elas são às vezes muito díspares, né? Eu falo com segurança pelos resultados que eu tenho no consultório. Eu não tenho dúvida do problema que a soja traz para qualquer ser humano quando o consumo for frequente. Quando existe essa radicalização oposta quando do existe consumo, a radicalização do consumo diário. Tá?
Certo. Vamos dar boa tarde para quem chegou agora. Um oi, bem-vindo a mais um webinar aqui na Jolivie. Dessa vez a gente está falando sobre a soja com a doutora Denise Carreiro. A gente encabeça aí esse produto editorial aqui do Jolivie, o Remédio Natural. E agora a próxima pergunta tem, uma pitada de polêmica. Opa! A gente pode... Vamos adentrar nessa polêmica? Vamos lá. O Arlindo Pedro Lecenco, ele quer saber se os produtos da Herbalife, né? E aí a gente pode colocar outras marcas, outros nomes por aí, que são feitos da proteína da soja. Eles fazem mal para a saúde, Denise? Então, né, é uma coisa que a gente já fala de muitos anos, né? Por mais que você tenha um produto que tenha algumas coisas que se coloca dentro dele, que são consideradas saudáveis, etc. Um alimento, se você pensar num alimento de origem vegetal, a gente tem uma quantidade você tem 1000 fitoelementos em um alimento. O que você conhece? 30? 20? Então, o alimento traz uma quantidade de compostos bioativos e de nutrientes que a gente ainda não conhece. Então, por mais que você tenha um shake que teoricamente coloque que tudo que você precisa tá lá, isso jamais vai substituir comida de verdade, em nenhum momento. Agora, ainda assim, se esse shake ainda contém proteína do leite de vaca ou proteína da soja, cuidado. São alimentos altamente inflamatórios que num uso frequente pode desencadear uma série de problemas. Quando você pega um produto que você ainda não tem domínio do que tem lá dentro, nós temos estudos da Suécia, né? Se não me engano, eu só tô falando pra Nívia que eu só não me lembro se foi da Suécia ou da Suíça, mas eu tenho esse estudo lá comigo. Então eu te passo depois. Mas nós temos estudos onde foi comprovado hepatotoxicidade por produtos da Herbalife, pelo shake da Herbalife. Então o que acontece? Eu, mais uma vez, nunca aconselharia ninguém consumir qualquer produto que tenha proteína de soja ou proteína de leite num uso frequente, tá? De maneira nenhuma. Porque eu acho que não tem como não trazer processo inflamatório crônico no radicalismo do consumo diário, né? Então é isso. Certo. A gente tem muitas perguntas parecidas aqui, que é o caso da Mara Schirmer e da Maria Graça Ferreira, que elas falam sobre como então consumir a soja. A doutora Denise já falou aqui que a melhor maneira é consumir a soja ou fermentada ou coagulada. Vamos esclarecer, doutora, para as pessoas o que é a soja coagulada e o que é a soja fermentada e em quais formas elas podem ser encontradas por aí, né? Acho que o maior exemplo de todos é o tofu, né? E quais são as outras formas que são boas para o consumo moderado e equilibrado? Então, o tofu, ele é a soja coagulada, tá? E o miso, o tempê, o shoyu, o natto, aí ela já é fermentada, né? O natto é que a gente, né, os orientais que tem maior consumo de natto é fantástico. Foi do natto que se descobriu a vitamina K2-MK7, né? Que é chamado, inclusive, tem muitos produtos hoje que vendem ela como nattokinase, né? Então, essa vitamina K2-MK7 hoje é considerada uma das coisas que mais evita problema cardiovascular, porque ela puxa o cálcio pro osso e evita calcificação arterial, né? E outras microcalcificações. Então, são produtos que com uma qualidade nutricional muito boa, né? Aí, o que a gente tem que tomar cuidado em alguns desses produtos é o glutamato monossódico, né? Cuidado com os outros nomes também que a soja vem nas embalagens, né? Com certeza. Também. Mas aí, quando você fala do shoyu, por exemplo, que é comum de vir com glutamato e com açúcar, você tem os macrobióticos, que são sem glutamato e sem açúcar, e estão no mercado, né? Certo. Então, agora, o tofu, eu costumo consumir muito mais o tofu orgânico. Então, normalmente eu uso o tofu orgânico e eu tanto uso ele, eu uso menos ele como o pessoal na cultura oriental usa, né? Eu uso mais para fazer pasta.
Ele é fantástico para fazer pasta. Então eu bato com manjericão, azeite extra virgem. Podemos fazer uma experiência aí, né? Gosto dessas na culinária. Então, assim, o tofu batido com manjericão, azeite extra virgem, ele fica... Quando você usa ele ou na tapioca, ou na massa de pizza sem glúten, que a gente usa muito em casa, ele dá o sabor da marguerita, né? E olha ele aí, fica uma parecendo excelente opção, hein? delícia. E ele fica parecendo um queijinho cremoso. Também dá pra bater com azeitona, né? Fazer um patezinho, dá pra bater com ervas finas. Então, assim, pra gente, né, da cultura ocidental, que aí a gente fala, eu não vou comer o queijo, mas eu adoro um queijinho. A hora que você bate esse tofu e dá um temperinho nele, ele fica parecendo um queijinho cremoso, né? Só que com uma qualidade nutricional muito legal, maior. Então, na verdade, é isso. Agora, como que você pode consumir? Na verdade, volta para a história do evitar a monotonia. Então, evitar a monotonia que é todo dia tofu. Não. Todo dia o shoyu. Também não. Mas dá para consumir todos. Dá para consumir o tofu, o shoyu. Aí, para quem gosta, né? E se adapta à cultura, o natto, o tempê. Então, na verdade, são alimentos de altíssima qualidade nutricional e que dentro, como mais uma opção para você ampliar o que você pode comer. A gente tem que pensar que quando a gente amplia o que a gente pode comer, a gente nunca enjoa, nem o organismo. Então, você consegue tirar o que cada um tem de bom e não ter excesso do que algum possa não ter de legal para esse organismo, não é? Certo, então as opções fazem bem tanto para o nosso paladar quanto para nossa saúde, né? Saúde, bolso, para tudo. O Edson Lima, doutora, ele tem uma pergunta aí relacionada com o tofu, que mesmo para as pessoas que não são intolerantes à lactose, se nutricionalmente é melhor consumir o tofu? Tá. Então, assim, nós provavelmente no próximo Remédio Natural a gente vai estar desmistificando um pouco leite, né? a confusão da intolerância à lactose com a alergia à proteína do leite de vaca. Tá? Só uma observaçãozinha, o do leite vai ser em janeiro, tá, pessoal? O próximo a gente vai falar sobre o detox. Detoxificação. Exatamente, agora em dezembro, então em janeiro, falta pouco. Falta pouco, passa rapidinho. Passa rapidinho, a gente vai falar sobre o leite. Desculpa a interferir, mas só pra gente passar pra posicionar, né? falar nosso cronograma aqui pros nossos assinantes. Tá, e isso é uma confusão muito grande, tá? A intolerância à lactose, o máximo que ela pode fazer é uma formação de gases aumentada, um estufamento, num alto grau uma diarreia, mais nada. Quem inflama o organismo, quem causa problema, quem pode levar a uma série de coisas, como a gente vai explicar melhor no Remédio Natural de janeiro, é proteína de leite de vaca. Não tem nada a ver com a lactose. Então, na verdade, se a gente reformular isso, mesmo para quem não tem alergia à proteína do leite de vaca, né? Então, eu vou te perguntar uma coisa. Só não vai ter problema com proteína de leite de vaca quem tiver o mesmo metabolismo do bezerro antes dele desmamar. Porque nem a vaca toma leite de vaca. Entendeu? Ou seja, proteína de leite de vaca nenhum ser humano digere. Mas, voltando porque a gente já tinha falado, a gente é capaz de tolerar, mas não de digerir. Então, mais uma vez, não é adequado e nem interessante usar com frequência. E aí, só me lembra, Nívia, ele estava falando de usar o tofu. De usar o tofu, mesmo quem não tem nenhuma intolerância. O tofu, ele pode ser usado, você tendo ou não tendo a sensibilidade, vamos falar assim, uma alergia à proteína do leite de vaca. Independente disso, a dica que a gente dá sempre é varie. Então, mesmo que você possa consumir o queijo, que pra você, pela tua tolerância, ele não faça você se sentir mal, sempre vale a pena a gente variar a alimentação, né? São sabores diferentes, são texturas diferentes, são prazeres diferentes, né? Então, eu acho que é mais uma opção pra gente comer e não um ou outro,
né? Aquela ideia sempre da história do vilão ou mocinho. Não é um ou outro. A gente pode, inclusive, consumir os dois. Porque eu já coloquei várias vezes aqui que mesmo a gente não digerindo a proteína do leite, mesmo a gente tendo processos inflamatórios com esses alimentos, num consumo de vez em quando, o organismo é capaz de tolerar. Então, se de vez em quando eu como um, de vez em quando eu como outro, de vez em quando outro, o que você faz? Você não deixa de comer nenhum e tem muito menos chance que o excesso de qualquer um deles venha te dar problema, né? Certo. Próxima pergunta da nossa assinante Solange Silva. Ela quer saber, doutora Denise, o que você pensa sobre o uso da isoflavona de 80 miligramas, ela ainda especifica aqui, o uso diário para o pré e após menopausa como reposição hormonal, visto que na composição da soja existem fitoestrogênios, né? Isso. Eu volto a dizer tudo que eu já disse aqui até agora sobre a soja, tá? E inclusive sobre a isoflavona. Os estudos que mostram a relação com câncer é sobre a isoflavona, tá? Então, sem dúvida nenhuma, eu não recomendaria para ninguém. Inclusive porque na fitoterapia e em outros produtos que têm, existe isoflavona do trevo vermelho, que é o red clover, existe semicifuga. Na verdade, assim, existem várias alternativas para amenizar sintomas de menopausa, né? Ou de menopausa. Menopausa é o evento, né? Ou seja, existem várias possibilidades da gente amenizar os sintomas do climatério do que usar a isoflavona da soja. Com certeza, mais uma vez a gente volta para aquela história, ninguém tem bola de cristal. Então, como é que a gente sabe que a pessoa pode ou não ter uma predisposição para um câncer de mama? E já tem comprovação dessa relação da isoflavona com câncer de mama. Então, eu não usaria. Certo, então... Nem recomendaria. O que as pessoas poderiam estar usando, então? A gente falou muito sobre o chá de amora, não era isso? Olha, uns vão se dar bem com chá de amora, outros podem se dar bem com a semicifuga, outros podem se dar bem com... Tem vários outros produtos no mercado, mas tem o red clover, que é a isoflavona do trevo vermelho, tá? E ainda muitas outras coisas, tá? Na fitoterapia e tal. Mas essas coisas, em geral, não dá pra generalizar, tá? Teria que conversar com o profissional, né? Ou o profissional que te acompanha, ou um outro profissional que trabalha com essa área. Porque muitas vezes, Nívia, só da gente regularizar a alimentação, melhorar sintomas relacionados, por exemplo, à alteração de uma insulina, uma resistência à insulina, você melhora todos os sintomas sem tomar nada, tá? Só trabalhando com um processo só deixando nutricional. O organismo equilibrado, né? Nutriente forma hormônio. Então, se eu melhorar a nutrição celular, se eu melhorar a ação da insulina, que a insulina alterada, ela pode desequilibrar hormônios no ovário e aumentar sintomas de menopausa. Certo. Então, melhorando a ação da insulina, melhorando o processo nutricional, muitas vezes só com isso a pessoa acaba diminuindo ou até ficando sem qualquer um dos sintomas que pode estar prejudicando. E quando isso não é suficiente, nós temos várias alternativas que podem estar ajudando aí a melhorar o processo. Até muito medicamentos que tem da linha da antroposofia, certo. Né? Da antroposofia, da homotoxicologia, que são remédios homeopáticos e que melhoram absurdamente o controle de sintomas da menopausa do climatério e que não trazem efeitos colaterais. Então, existem muitas opções. Por isso que vale a pena pesquisar, vale a pena ir atrás, que com certeza sempre tem um jeitinho, né? Sem risco. Olha aí. Sem risco. Que ótima notícia, tem sempre um jeitinho. Fica aqui com a gente já tá entrando na reta final do nosso webinar e vamos lá tentar responder o máximo de perguntas possíveis. O próximo assinante que mandou uma pergunta aqui é o Luiz Fernando Rempel. Ele quer saber se é recomendável o que ele faz, doutora. Ele diz que mistura a proteína da soja com farelo de aveia e come com frutas. O que você acha disso? Aí não tem muito jeito, né? Porque aí eu já falei o tempo todo, tá?
eu jamais usaria proteína de soja em primeiro lugar. E depois, muito menos em uso diário, né? Então, sem dúvida nenhuma, tanta opção boa que existe, né? A gente tem flocos de quinoa, flocos de amaranto, flocos de aveia, linhaça, chia. A gente tem lá, enfim, né? Tem tanta opção para você comer, né? Para pegar exatamente uma proteína de dificílima digestão e que pode gerar tanto processo inflamatório no organismo, principalmente no uso frequente. Então você pode fazer, isso até pode ser utilizado também, mas todo dia, não. Com certeza, eu se fosse você, não faria isso. Certo. Outra dúvida em relação ao uso da soja, a Elizabeth Lucas, ela quer saber se existe alguma relação da proteína de soja com as pessoas a partir dos 70 anos. Tem alguma relação, terceira idade, soja, ou é igual para todo mundo? Olha, normalmente quando a gente fica mais velho, isso não é nem a partir dos 70, normalmente a partir já de 45, 50 anos, é natural diminuir a produção de ácido clorídrico, é natural alterar algumas células da borda escova do intestino que absorvem nutriente. Então isso, independente de ser 70 anos, né? Dentro do processo natural do envelhecimento. Então, o que acontece? Você pega uma proteína que é de dificílima digestão, com fator antinutricional, no organismo que já tem mais dificuldade de digerir e absorver. Com toda certeza não é indicada para uso diário, tá? Com certeza a gente tem muita coisa boa que dá para se consumir aí, né, no dia a dia, com muito mais fácil digestão, com muito maior valor nutritivo, né, que pode estar contribuindo para a nossa renovação celular. Aquela história, a gente renova 50 milhões de células todos os dias. Isto não tem idade. Então, independente da idade, a gente precisa pôr a melhor qualidade de matéria-prima possível para poder ser base de renovação celular. É aí que a gente vai ter o melhor do organismo, né? E a melhor qualidade de vida. Então, realmente, não é indicado mesmo para uso diário. Tá? Ela diz que, às vezes, ela mistura a proteína da soja com a carne para fazer hambúrguer. Pra quê, né, meu anjo? Meu Jesus, realmente não precisa. Não tem porquê. Se você quiser pegar na verdade, para fazer hambúrguer, se você temperar com cheiro verde, alho, né, cebola, fica um hambúrguer maravilhoso. Não precisa pôr pão, não precisa ter queijo. Soja não precisa ter queijo, não precisa ter nada disso, né? Então, com certeza você pega uma proteína. O pessoal fala assim que a minha alimentação é natural, eu não como carne. Eu falo, a minha também é natural, eu não consumo laticínios, né? Nem soja. E aí, vamos pensar na lógica do organismo. O organismo tem enzima que quebra carne vermelha, mas ele não tem que quebra laticínios, que quebra o glúten ou que quebra a soja com eficiência. Então, você pega uma coisa teoricamente, né? Porque aí tem a individualidade. Tem gente que não digere bem a carne vermelha, mas não é uma regra. Então, o que acontece? Você pega uma coisa de boa qualidade e estraga ela colocando a proteína de soja. Então, não vale a pena, tá? Com certeza. Certo. A próxima é do Dionis Roberto Tavares e ele disse que recentemente percebeu que o fiambre de peito de peru, indicado como uma opção mais saudável para mortadelas e presuntos e outros, tem soja na sua composição. O que é melhor consumir nesse caso? Comida, né? Porque quando você fala, seja o fiambre de peru, seja o peito de peru, seja qualquer embutido, ele contém as 4 substâncias consideradas pela própria indústria como as que mais causam reação adversa ao organismo. Ele fica com aquela cor bonitinha porque tem corante que inclusive é cancerígeno. Ele não fica preto porque tem sulfito, uma substância que mais agride o organismo. Ele tem sabor porque em geral é acrescido de glutamato. E ainda tem antioxidante também para não estragar. Fora isso, ele normalmente tem soja e na maior parte das vezes ainda pode conter também, inclusive, o glúten. Então, sem dúvida nenhuma, isto é um alimento ultraprocessado. Isto não é comida de verdade.
Então, o que pode comer? Vamos comer comida de verdade? Vamos pegar, por exemplo, um frango desfiado, um atum, vamos pegar um ovo, o alimento mais fantástico que tem, né? Vamos fazer um ovo mexido, comer lá um ovinho mexido, né? Então, assim, vamos fazer uma pasta de grão de bico, né? Pasta de grão de bico, um alimento fantástico. Eu sou muito fã de pasta de grão de bico. E você talvez pode usar o grão de a maior bico. do mundo. E você pode ter, então você vai competir com a Juliana lá, que as duas são apaixonadas. Sou maluca por hummus. E tanto dá pra fazer o hummus, como dá pra pegar o grão de bico e colocar o tempero que você quiser. Porque ele é muito fácil, cozinhou, ele pega o tempero que você quer. Um alimento, assim, fantástico. E a pasta de tofu, por exemplo, que também pode ser usada para colocar. Então a gente tem tanta opção de comida de verdade, né? Para que a gente vai usar um alimento ultraprocessado? Com certeza não vale a pena. Cada vez que você ficar mais atento, e foi por isso que você identificou a soja lá no meio, porque normalmente está bem escondidinho, então cada vez que você ficar mais atento, você vai ver como nos alimentos ultraprocessados a gente se assusta quando a gente realmente for ver o que tem lá dentro, tá? Então aí, os embutidos, pessoal, tem que tomar muito cuidado, porque eles têm só essa aparência de lanchinho natural, né? Com um queijinho, um peito de peru. É light. É light, né? É light. Tem que tomar cuidado com essas ideias preconcebidas baixo que a valor gente calórico, tem. né? Ninguém fala o que tem de nutriente, nem o que tem de aditivo químico. Valor nutricional, né? Que é isso que muito realmente menos importa. o que tem de aditivo químico lá dentro. Essa é a parte Que escondida. É a danada mesmo, né? Certo. A gente vai agora fazer a última pergunta, que é do Arthur Guarinon Neto. Ele falou que tem 64 anos e há 4 fez uma cirurgia bariátrica. Que ele está agora, né, mantendo o peso dele. Que no período da obesidade ele sofria com esteatose hepática grau 3, falei isso corretamente. E quando ele tomava leite de vaca, ele sentia ânsia, tinha vômitos também, e aí ele passou a usar o leite de soja de sabor banana. E continuou nessa durante 2 anos. Após a cirurgia, ele nunca mais tomou leite de soja. Então a pergunta dele é: os efeitos colaterais da soja que a soja trouxe para o organismo dele, quanto tempo leva para ser eliminado após a suspensão do uso? Tá, pode ficar tranquilo, tá? Normalmente, assim, a gente tem um processo de renovação celular diária, né? Então, todo dia a gente está renovando lá pelo menos 50 milhões de células. E o nosso organismo é sábio. Ele tem meios para poder eliminar aquilo que para ele não é adequado, né? Então, eu pego muitas vezes os pacientes em processos crônicos, assim, absurdos. Doenças que vêm 10, 15 anos passando mal, como eu peguei um casal esses dias com uma candidíase violenta há 15 anos. Em 2 meses de mudança da alimentação foi tudo pro lugar, né? Então você imagina que se isso se mantivesse e causando processo inflamatório, você não conseguiria tirar do lugar, você não conseguiria reverter um processo que vem há 15 anos desse jeito. Então, de maneira nenhuma, se você conseguiu, e parabéns, né, se livrar tanto dos laticínios quanto da soja no teu uso diário, sem dúvida nenhuma, isto com certeza não está sendo mais o que pode estar contribuindo para alguma coisa que você até possa ter. Com toda certeza, não são esses alimentos não, tá bom? Certíssimo. Então vamos dar uma resumida aqui pra gente finalizar. Equilíbrio sempre? Sempre, né? Sempre bom senso, saldo positivo, né? Muita comida de verdade e pensando sempre que as radicalizações elas vêm quando existe um motivo para isso. Certo. Quando existe, no caso do glúten, glúten, uma doença celíaca. Um grito do organismo, né? Quando existe uma alergia mediada por IgE ou quando o seu organismo te mostra. Tá? Mesmo que eu tirei por tanto tempo, eu volto a comer, eu passo mal. Aí, realmente, o organismo tá mostrando que para ele esse alimento não é legal. Agora, dentro de um processo onde eu como muito que me faz funcionar, boa hidratação, em relação à alimentação, eu tenho uma base muito boa, então a chance de que quando eu como alguma coisa, mesmo que teoricamente ela não seja legal, mas eu não como com frequência, a chance que ela traga algum problema pro organismo já é muito pequena. Então, assim, não é
terrorismo nutricional, como muitas pessoas falam, né? Terrorismo nutricional. Só que às vezes o pessoal coloca a história do terrorismo nutricional para sem o glúten, sem o leite ou sem a soja, mas ninguém coloca o terrorismo nutricional para se entupir de alimento ultraprocessado, para consumir esses alimentos que já têm comprovação científica no mundo todo dos problemas que eles podem trazer e passar por cima disso e falar que é frescura. Então tem que ficar atento, né? Barrinha de cereal, shake, lanche light, tem que ficar Light, de olho, diet, né? Como a gente brinca, né? Zero isso, zero aquilo, é o mérito da ausência. Então o pessoal exalta o que não tem para não te contar o que ele tem, né? E aí fica aquela história. Então, radicalismo não é para nenhum lado. Nem para só pôr porcaria dentro do organismo, né? Nem para entrar no processo do terrorismo nutricional. A gente vai trabalhar muito isso aqui, acho que se Deus quiser, né? Tentar passar o máximo possível de informação para poder sair desse negócio que... Porque o pessoal se aproveita disso para entrar com a história das dietas, né? Dieta disso, dieta daquilo, dieta... Porque quer arrumar uma solução mágica. Não tem mágica, tá? Tem equilíbrio, sem dúvida. Certo. Tá bom? Doutora, muito obrigada pela sua presença hoje aqui nos nossos estúdios. Sempre bom estar aqui. A gente vai finalizar mais uma aula online com a doutora Denise Carreiro, do Remédio Natural. Eu agradeço a sua presença. Se você pôde participar 10 minutos, 20, a 1 hora inteira, fica tranquilo, a gente vai enviar o link novamente para você poder assistir com mais calma, com mais tempo inteiro, só aquela partezinha que você ficou com dúvida. E a gente te espera no nosso próximo webinar. Vocês vão receber o e-mail dizendo quando, a gente ainda não fechou a data, né? Mas a gente vai avisar vocês assim que possível, tá bom? Um beijo para todo mundo e até a próxima!